nome é Carolina Costa e nesse canal nós vamos falar sobre lei da atração, expansão mental e vários assuntos de vanguarda que também estão relacionados com a dimensão não física. Então fique ligado! O tema de hoje nós vamos falar sobre relembrando quem nós somos. Então vamos lá! Então, quem nós somos? Por que a gente vai relembrar quem nós somos? Porque a gente já sabe, a gente já tem na nossa essência quem nós somos. E eu só vou ajudar vocês um pouquinho a relembrar quem nós somos de verdade. E a gente tá vivendo nessa dimensão física que nós somos super... A gente aperta a caneta, a gente pega as coisas e a gente tem essa percepção bem física e com uma energia densa das coisas. E não é porque existem outras dimensões que não são tão densas que elas não existem, né? A gente às vezes, como a gente vive numa dimensão super densa, com coisas que a gente pega, coisas materiais, às vezes vem ideias, vem sentimentos e inspirações que a gente pensa que não são verdade, que não são reais, porque eles não existem da mesma maneira que essa dimensão física. Tá? Então, apesar dessa dimensão não física, dela não ser assim, da gente não conseguir usar todos os nossos 5 sentidos ou os 5 sentidos para perceber essa dimensão não física, ainda assim ela é real, ela existe e ela é cheia de energia pura e positiva. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Então vamos lá, antes da gente existir nesse plano não físico, a gente pode chamar de plano espiritual, plano extrafísico, a gente pode dar vários nomes, tá? A gente pode, nesse momento, então, fazer convenções de nomes. Eu vou usar extrafísico, me referindo ao não físico. Às vezes eu vou falar não físico mesmo, mas não tem problema, tá? As palavras não importam. Eu vou tentar fazer com que as palavras sejam as mais simples, com que todo mundo entenda. Então, antes da gente nascer, quando a gente estava nesse plano não físico, que é um plano que existe, independente da gente perceber da mesma maneira ou não, como físico, a gente também tinha sensações como nós temos sensações hoje. Então hoje nós observamos o nosso mundo ao nosso redor, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós fazemos observações. Então tudo isso também acontecia antes na nossa manifestação não física, quando nós estávamos nos manifestando e nos percebendo como seres não físicos. Nós também tínhamos pensamentos, sensações, imaginações e fazíamos várias observações em relação ao ambiente e ao lugar que a gente estava se percebendo, tá? Que era esse lugar não físico. Nós, como energia pura, nós como esses seres extrafísicos, esses seres não físicos, nós também pensávamos. E da mesma maneira que o ser pensa o pensamento, mas ele continua existindo separadamente do pensamento, o nosso ser extrafísico, esse ser não físico que a gente era, pensou no nosso ser físico e então nós passamos a existir. Vou explicar de uma maneira mais simples, né? Porque essa maneira é bem complicada que o Abraham sempre fala isso, demorei para entender, mas é bem simples da gente entender. É como um arquiteto, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, eles vão lá, fazem a planta, então eles pensam, por exemplo, numa ponte ou num prédio, tudo é construído dentro do pensamento dele, e depois do pensamento dele, aquilo se torna material. Então é uma ideia que se tornou matéria. E o pensamento, ele passou a existir fora daquela pessoa que pensou. Então, ela tá livre e a pessoa que pensou, ela pode ter infinitas ideias. E ele pode ter uma nova ideia e construir uma nova casa. E a casa, ela vai lá e se materializa. E ele constrói uma nova casa e a casa vai lá e se materializa. Então, o pensamento dele, ele existe separadamente do ser pensante, ou do ser que pensa o pensamento. Isso também é um conceito novo para mim, que esse conceito ele tá totalmente permeado com a ideia da lei da atração, né? Que os pensamentos eles existem como unidades fora do ser pensante, tá? Então, a cada pensamento que nós temos, esses pensamentos eles estão sendo jogados para fora e eles têm como que vida própria e eles estão atraindo outros pensamentos. Tá? E a gente está construindo dimensões com isso tudo. Mas vamos pensar de uma maneira mais simples, o nosso ser
o nosso ser extrafísico, ou o nosso ser não físico, pensou na gente como um arquiteto e entrou em harmonia com os pensamentos da nossa mãe, e a partir daí, então, houve uma convergência de ideias que nasceu uma pessoa. No caso, nós nascemos a partir dessa convergência do não físico com o físico, dessa harmonia de percepção. E aí, nós nascemos, e o mais interessante disso, que é a ideia da lei da atração, é que nós, como consciências, a gente se expandiu. Então, a partir disso, o nosso ser interior, lá que era antes da gente nascer, ele não tem mais uma percepção só da existência. Ele tem a percepção não física, mais a percepção física. Então, ele se expandiu e ele tem mais de uma percepção, vários pontos de vista, né? E é dessa maneira que o Abraham fala. O legal da gente pensar tudo isso é que nós somos uma extensão, então, dessa energia pura, que é o ser extrafísico, que gerou essa criação, dessa ideia de quem nós somos, e ele se expandiu e ele tem mais de um ponto de vista. E a ideia desse ponto de vista é que a harmonia dos pontos de vista é que cria o nosso bem-estar. Então a gente se sente bem quando o ponto de vista do nosso ser extrafísico, não físico, está de acordo, está em harmonia com o nosso sentimento intrafísico. Então, se eu penso uma coisa e o meu ser interior pensa outra coisa, ficou em desarmonia, eu me sinto mal. Se meu ser interior pensa uma coisa e eu também penso aquela coisa, eu tô em harmonia e eu tô me sentindo bem. Segundo Abraham, tá? Tudo que eu tô falando nesse canal é segundo Abraham Hicks, vocês podem procurar na internet. E eu vou depois também fazer um vídeo só explicando quem é o Abraham e por que eu escolhi o Abraham para ser a base desse canal, tá? Mas, então vamos, por convenção, determinar que nós vamos chamar, em vez de eu falar eu não físico, eu extrafísico, eu físico e ficar nessa, nós vamos chamar sempre eu ou você quando eu estiver me referindo a nós mesmos fisicamente. E quando eu falar do eu extrafísico, eu vou falar ser interior, tá? Então, o nosso ser interior, ele é a alma, o espírito, a raiz de quem nós somos, a nossa essência, que é quem nós somos de verdade, que é quem deu origem, né, à nossa ideia do nosso físico, de quem nós somos hoje. E ele continua existindo, apesar dele ter dado origem a essa nossa ideia física que somos nós hoje, tá? Essa ideia é super diferente de outras ideias mais religiosas ou mais científicas, de outras vertentes do conhecimento. Então isso eu acho bem legal e é uma ideia de vanguarda. Segundo Abraham, a vida material, essa vida que nós estamos vivendo densa aqui no planeta Terra, ela é a vida de vanguarda, que é o nosso top de evolução de ponta de quem nós somos como consciência. Então, eu tô o top de linha de quem eu sou como consciência Carol, tá? Então, como top de linha, essa vida aqui intrafísica. E aqui, então, ele chama de leading edge, em inglês, que em português quer dizer vanguarda, tá? Então, eu vou chamar de vanguarda, mas eu queria que a gente entendesse que algumas vezes eu vou falar leading edge, porque eu acho que a energia da palavra, dessa ideia de leading edge, que é margem, que é ponta, é muito mais legal do que vanguarda. Eu não sei, não dá ressonância comigo, tá? Não tem problema. Mas é só uma convenção para vocês saberem quando eu estiver falando leading edge, que quer dizer isso, que quer dizer a ideia de ponta, que quer dizer o momento máximo de evolução da nossa consciência, que é aqui nesse planeta Terra, tá? Então, esse vídeo eu fiz pra gente lembrar quem nós somos. E quem nós somos é isso, nós não somos físicos. Era tudo isso para falar que nós somos seres espirituais, que nós somos muito mais do que seres intrafísicos ou seres de matéria, tá? Que nós somos expandidos, que nós somos enormes, que nós somos parte do universo e que nós somos totalmente conectados com a fonte de energia que existe no mundo. Nós somos a fonte de energia que existe no mundo, tá? Então vamos lembrar quem nós somos de verdade
nesse momento de loucura, assim, que hoje tá em relação a coronavírus e tudo que está acontecendo, nós podemos lembrar que nós somos fonte de energia, que os nossos pensamentos criam tudo de bom e criam tudo que acontece na nossa vida. Então vamos pensar coisas boas, coisas positivas que estão diretamente conectadas com quem nós somos, com o nosso ser interior, tá? Então é disso que eu vou falar nesse canal. Esse primeiro vídeo era para relembrar quem nós somos de verdade, tá? Beijinho, tchau, tchau!